De volta ao programa Mulher.com e na sexta-feira, antes do domingo, Dia Internacional da Mulher, nada mais oportuno que a gente receber o nosso cantinho de bate-papo e informação, a médica ginecologista, a doutora Juliane Lotufo, para falar sobre saúde da mulher. Boa tarde, doutora, mais uma vez. Obrigada pela gentileza da presença. Obrigada mais uma vez estar aqui. Doutora, hoje a gente queria falar especialmente, sobre algumas informações e curiosidades sobre período menstrual, TPM, cólica e outras coisinhas mais que as mulheres, principalmente, ficam sujeitas durante esse período reprodutivo. Para a gente começar explicando o que é a menstruação de fato, doutora, o que acontece no nosso corpo? A menstruação nada mais é de que a gente tem um estímulo hormonal. Esse estímulo sai daqui, uma glândula que a gente tem na cabeça, que chama hipófise. Daqui vai para o ovário e do ovário vai para o útero. E o útero tem uma camada que chama-se endométrio. Quando ela recebe o estímulo hormonal, esse endométrio descama, então sangra. Então, a menstruação nada mais é que um sangramento cíclico, que a mulher tem todo mês, a partir da hora que ela está liberando seus hormônios normalmente, a partir da hora que ela entra na fase do período reprodutivo. Porque nessa fase a mulher já tem ovário funcionante, é uma mulher que pode engravidar. E a TPM acontece exatamente num período que antecede a menstruação, que vai de 10 a 14 dias. Antes do primeiro dia de menstruação. Porque a gente divide o ciclo na primeira fase, que os primeiros 14 dias, que é uma fase folicular, e os últimos 14 dias, que é essa fase que antecede a menstruação, que a gente chama de fase lútea. Aí nessa fase, a gente tem liberações de alguns hormônios, progesterona e estrogênio. E com o aumento da progesterona nessa fase, é isso que propicia a TPM, porque tem retenção de líquidos pelo aumento da progesterona, a mulher pode ter dor de cabeça pela diminuição do estrogênio, que é o hormônio feminino. Ela, pela progesterona ter aumentado, ela pode ter distensão do abdômen, cólica e ansiedade, irritabilidade, então mexe bastante com a mulher. Perfeito. Doutora, a gente recebeu até uma participação, nós divulgamos a sua presença hoje no programa e eu achei super interessante. Uma telespectadora perguntou, Tati, só adolescente tem cólica? Eu acredito que não, Eu acho que todo mundo está sujeito, mas a doutora que entende do assunto vai responder melhor. Só adolescente tem cólica ou não? Não, todo mundo tem cólica. É lógico que uma mulher mais velha, quando ela tem muita cólica, a gente estranha, porque a fase hormonal dela já é diferente do que a adolescente. A adolescente tem uma necessidade hormonal muito maior e a mulher, após os 35 anos, já não tem tanta essa necessidade hormonal. Ela já está numa fase que ainda é fase reprodutiva, mas ela está num período que a gente chama de climatério, em que já tem algumas alterações de hormônios, então ela tem cólica, mas só que em menor intensidade. A cólica menstrual é uma coisa frequente na mulher, mas a gente precisa ter muito cuidado. Tanto adolescente ou a mulher com mais idade, com muita cólica, a gente deve pesquisar a endometriose, que tem sido muito frequente. Então, a gente, toda vez que queixa de cólica, pesquisa para ver se é uma cólica normal ou se realmente tem a ver com a doença. Porque a cólica é um sinal de alerta, é um dos sintomas da endometriose. Da endometriose também. Que é, inclusive, uma doença séria. Que, por isso, muitas vezes não se dá o diagnóstico, porque se encara como, tenho cólica, é normal da menstruação. Nem sempre essa cólica é normal da menstruação. Doutora, no caso da cólica normal de menstruação, é um incômodo muito grande e chatinho, né, gente? E chato. Cá entre nós. Quais são as possibilidades hoje? De repente, o que é essa adolescente que tem problema com cólica? O que a mãe pode fazer? Tem medicação? Não? Tem alguma coisinha natural que a gente pode fazer? Um chá, uma bolsa de água quente ou gelada? Tem alguma dica para diminuir esse incômodo? Tem mudança, um pouquinho de mudança. O exercício físico é uma coisa que ajuda. Então, assim, atividade física, né? Toda mudança que melhora a qualidade de vida da pessoa vai melhorar a cólica. O que a gente percebe nas adolescentes? Que elas hoje são muito ansiosas, elas são muito aceleradas, elas querem fazer milhões de coisas ao mesmo tempo e isso faz com que libere uma substância que a gente chama de prostaglandina, que libera lá no útero e faz o útero contrair, daí ela tem a cólica. Então, tudo que você puder fazer para diminuir essa ansiedade das adolescentes, você vai propiciar a diminuição da cólica. E tem analgésico, tem anti-inflamatórios não hormonais,
a gente procura não usar anticoncepcional em pacientes muito jovens, por causa da quantidade de hormônio, mais para frente elas vão precisar, então se começar a usar muito cedo, mais para frente vai ter que parar. Então a gente tenta contornar com alimentação, com exercício físico e com anti-inflamatórios que não contêm hormônios. Doutora, falando em alimentação, eu já ouvi dizer que alguns refrigerantes à base de cola, ou mesmo cafezinho, ele pode piorar um quadro de TPM, né, da tensão pré-menstrual, e piorar também o quadro de cólica especificamente. Isso é verdade? Por causa da cafeína, né, que é um estimulante, né? E nesse período a mulher já está com um grau de irritabilidade, então tudo que possa provocar um aumento da ansiedade vai aumentar a cólica, porque vai liberar mais essa substância que a gente chama de prostaglandina. Então é verdade, o refrigerante, o café pode piorar. E uma das coisas que acontece nessa fase, a gente tem um neurotransmissor no cérebro, que a gente chama de serotonina, que é responsável pelo humor, pela sensação do bem-estar. Nessa fase, com o aumento da progesterona, a serotonina cai. Então, a mulher tem uma irritabilidade mesmo de causa hormonal. Ela tem tendência à depressão nessa fase, ela fica mais agressiva. Então, os maridos, os pais, as mães, os noivos, os namorados têm que ter um pouquinho de paciência nessa fase. Mas tem tratamento. Gente, a doutora Juliana Lotufo vai permanecer conosco no próximo bloco. E você que está me assistindo, tem alguma perguntinha para fazer? Quer tirar alguma dúvida? Aproveite essa oportunidade. No próximo bloco a gente volta e quem sabe não esclarece a sua perguntinha ao vivo. Participem!